Vamos serenar para darmos início a mais uma doutrinária desta casa. Permitamos ser envolvidos por esta melodia e acalmando aos poucos a nossa mente. Nos desligando dos problemas que nos envolvem enquanto espíritos encarnados aqui. E vamos, meus queridos irmãos, fazer a conexão com o alto. Pensarmos nesse instante em estar no estado de espíritos libertos, desconectados de todos os nossos problemas de ordem pessoal, permitindo assim que a espiritualidade amiga desta casa possa estar emanando fluidos amorosos, nos preparando para o banquete de sabedoria, de luz e de paz que nos será ofertado. Vamos orar. Querido Rabi, amigo de todas as horas, quando aqui retornamos a este orbe terreno para buscarmos um pouco mais de luz na nossa caminhada, pois sabemos nós que é o trilhar da carne, enovelando o nosso espírito, e este planeta mãe ofertando-nos as dificuldades e possibilidades todas que nós necessitamos ter para aos poucos irmos amealhando em nosso ser espiritual a luz. Assim, Jesus, hoje estamos aqui buscando nesta casa de amor, de paz, de luz, o lenitivo e a instrução necessárias para caminharem conosco, e que um dia, ao descerrarmos os nossos olhos físicos da nossa caminhada evolutiva, da nossa encarnação, possamos retornar à nossa pátria com um cadinho a mais acrescentado neste nosso caminhar. Jesus, olha também, amigo querido, pelos irmãos que estão tão distantes de vós, aqueles aos quais apenas a matéria é o móvel principal. Esquecem-se, ou talvez ainda não se aperceberam, que são espíritos imortais
E quando a caminhada chega ao final e que os seus olhos físicos também são fechados, o despertar muitas vezes é doloroso e sombrio, porque desperdiçaram as oportunidades de trabalharem os vícios, os sentimentos ainda pequeninos que todos nós ainda cultivamos. Mas a consciência desperta no bem já nos convida a um esforço diuturno para prosseguirmos, tendo o Evangelho como farol e a voz, querido amigo, como nosso guia. Agradecemos a presença dos irmãos e amigos espirituais desta casa, que se fazem presentes, o seu coordenador espiritual, o irmão José Petitinga, e a todos os espíritos benévolos que aqui trabalham e se dedicam nessa seara de amor. Que o Mestre de Nazaré possa amparar a todos nós aqui encarnados e que ao daqui sairmos possamos estar melhores do que aqui chegamos. Que o Mestre da Luz e da Paz esteja conosco hoje e todo sempre. Que assim seja. Convidamos então o nosso irmão querido, companheiro de jornada, André, para nos ofertar as suas palavras doces. Obrigado. Seja bem-vindo, irmão. Boa noite a todos, boa noite a todas. Bom revê-los, revê-las. Bom estar aqui novamente. E entender que esse é um momento nobre para nós, porque estamos na casa espírita, como para todos aqueles que estão em algum lugar se conectando a Deus. O ser humano, quando reencarna, quando retorna à vida na Terra, ele tem a oportunidade de construir uma nova personalidade. É um espírito que está em desenvolvimento, que está em progresso e que necessita da oportunidade reencarnatória para, em contato com a matéria, reaprender. É como voltar à escola depois das férias, às vezes numa nova classe, outras na mesma classe, conforme a necessidade daquele que está em desenvolvimento. Às vezes, nós deixamos de lado tudo que está para trás e tentamos viver o novo, como se nada tivesse acontecido. Outras vezes, pensamos apenas no passado e não vivemos o presente e esquecemos que temos um futuro. A oportunidade que a justiça divina nos dá é, sobretudo, pensar no nosso futuro, mas viver o nosso presente. Uma criança, quando inicia esse momento reencarnatório, ela tem a oportunidade de escutar e de aprender. Ela aprende com muita facilidade. E à medida que ela escuta, ela faz que nem aqueles animais. Pode, eu faço. Não pode, eu não faço. Mas também teima. Mas o sim e o não, obrigado, vão construindo esta personalidade. O espírito traz consigo aquilo que já tem de muito tempo,
que levou de existências anteriores e que também pôde vivenciar no que os espíritos chamam de erraticidade, ou o estado errante entre uma e a outra existência terrena ou em outro planeta. Neste momento da erraticidade, o espírito tem a oportunidade de ampliar a sua consciência e nesta ampliação enxerga o passado, sente o passado, é levado a reviver o passado, momentos de alegria, momentos de dor. Todo esse arcabouço vai possibilitando o seu desenvolvimento e nessa idade infantil, quando reencarna, vai trazendo essas informações, ainda que nem sempre contínuas, às vezes são picadas, e ele vai pegando uma coisa e outra. E à medida que ele vai escutando o que é certo, o que é errado, e vai absorvendo, algumas dessas coisas ficam no seu consciente. Algumas coisas vão para o seu inconsciente ou permanecem em seu inconsciente, de forma que o consciente é como uma parte iluminada pequena, comparada ao inconsciente, que é uma parte de penumbras, de sombras muito maior. A vontade que nós temos de fazer algo, muitas vezes vem do inconsciente. O desejo, o ímpeto, as emoções rápidas, aquelas coisas que vêm e às vezes a gente não consegue controlar. Mas ao chegar no consciente, cabe a nós mantê-las ou não. É certo que há coisas no consciente que a gente não gostaria de manter e continua lembrando e repetindo várias vezes. É justamente neste processo que se constrói a personalidade. Por isso que nós costumamos dizer que a criança até os 7 anos, ela está construindo a sua personalidade ainda muito conectada à erraticidade. Dos 7 aos 14, ela já está mais desconectada, porém continua construindo, sedimentando essa personalidade. E é justamente nessa construção da personalidade que nós temos o ego. E o ego, para alguns, parece ser algo ruim. A pessoa egóica é uma pessoa muitas vezes criticada. Mas todos temos ego. Todos somos egóicos. Todos temos algo em nós que nos protege conforme essa fase de construção da personalidade. Então, se eu sei que aquilo não é bom, o ego vai dizer, não faça isso. Se eu sei que aquilo é legal, me dá prazer, mesmo que seja errado, o ego também poderá me permitir fazer para que eu tenha prazer, mas vai tentar fazer com que eu não sofra com aquilo. Então o ego é legal, porque o ego está o tempo todo trabalhando por nossa existência. O grande problema é o egoísmo. É quando o ego passa a ser um controlador de nós. Nós somos essencialmente espíritos. Este nome que carregamos, este gênero, este corpo físico, os pais, irmãos e toda a vivência na Terra é passageira. Nós, espíritos, somos eternos. Logo, há geralmente uma distinção conhecida ou a ser conhecida entre o ego e o si mesmo, ou o eu superior, ou ainda o self. É o próprio espírito. Mas não é o espírito a chama, é a essência espiritual. Porque eu estou aqui. Eu sou o espírito que está aqui, mas eu preciso me encontrar comigo mesmo.
Então eu preciso me encontrar com a minha essência. Mas, como eu passei bom tempo construindo a minha personalidade, permiti para me proteger, para não ter medo, para não sentir dor, para não sofrer, eu permiti que o meu ego me controlasse. E aí, quando o ego me controla, vem o egoísmo. E o egoísmo só é bom no momento da sua construção, porque é a percepção que a criança tem de que ela tem algo, que algo lhe pertence, que alguém lhe pertence. Isso é um pouco misturado com o egocentrismo, que é: eu sou o centro da vida dos meus pais, então eu quero ser o centro da vida dos meus avós. Eu sou mais importante do que os meus outros primos e irmãos em relação aos meus avós. Eu quero ser o centro na sala de aula, e aí isso vai permanecendo de maneira que a gente quer ser o centro no ambiente de trabalho, quer ser o centro na cidade que a gente mora, quer ser o centro na casa espírita e quer ser o centro em tudo. Isso significa o quê? Que a gente não percebeu que saiu daquela infância egocentrada, mas ainda traz o egoísmo. E aí eu gostaria de perguntar: quem aqui não tem egoísmo, levante a mão. Ninguém? Exatamente. Nenhum de nós. Todos nós temos egoísmo, todos nós temos orgulho, salvo alguns espíritos que vêm à Terra para nos ajudar, porque já são bastante evoluídos e venceram nessa formação da personalidade, não se deixaram controlar pelo ego. Ora, se eu tenho um ego e eu já consigo não permitir que ele seja o meu senhor, não ser aquele que me controla, ele é um excelente servidor. Logo, ego nunca e nunca pode e deve ser eliminado. Não, matar o ego não, a gente não mata o ego. A gente tem que ter o ego como um parceiro, como aquele que nos ajuda a avançar. Por isso todos temos o ego, por isso todos ainda temos o egoísmo, porque a gente ainda entende que de alguma maneira a gente é superior. Porque se eu não for superior, eu vou ser inferior. É isso? Não. A gente precisa deixar de pensar apenas de um lado ou do lado oposto, como se a nossa vida toda fosse uma moeda de dois lados, finíssima, de tal forma que não tem mais nada, só tem um lado e o outro, uma face e a outra. Não. Nós caminhamos o tempo todo de um lado mal, de uma condição má, de uma dificuldade na nossa vivência, para um caminho do bem, para um caminho do amor, para um caminho da caridade. Nós costumamos ouvir, dentro da casa espírita, dentro do movimento espírita, que o oposto do egoísmo é o altruísmo, porque ego está para mim e altru, ou do alter, está para o outro. Mas eu acho que a melhor definição que os espíritos nos dão de oposto do egoísmo é a caridade. Então é fácil a gente entender. Se eu sou egoísta, eu quero que façam por mim e eu também farei por mim. Obviamente, se o oposto é a caridade, eu quero fazer pelos outros e gostaria que os outros também fizessem pelos outros. O mesmo por si. Quando eu me coloco no centro da situação,
eu estou permitindo que o ego controle, seja o meu senhor. Quando eu saio e me observo numa reação, num comportamento comum, numa repetição de frases e crenças, pensamentos, e eu observo, eu percebo que eu sou diferente deste que se apresenta. Eva Pierrakos, num livro fino e muito bom, O Caminho do Autodesenvolvimento, ela nos traz, eu já falei disso aqui, porque isso sempre me vem à mente, já li esse livro há tanto tempo, mas que a gente tem 4 partes, é como se fôssemos 4. Um sou eu mesmo, a minha essência, o self. O outro é aquele que eu quero ser, aquele que eu almejo, juntando as minhas referências, juntando o meu mestre, que é Jesus. O outro, ou a outra parte, é aquela que eu quero mostrar, que aí está totalmente vinculada ao ego. Eu quero mostrar. Então eu quero mostrar que eu sou bom nisso, às vezes eu quero mostrar que eu não sou bom naquilo. Eu quero logo dizer para vocês, olha, não me peçam para fazer isso porque eu não sei fazer. Então eu quero mostrar. E há uma outra que é a que eu realmente mostro. A diferença desses dois é que uma está pautada no ego e a outra no egoísmo e a outra no orgulho. Então eu me apresento de uma maneira que a pessoa diz assim: você disse aquilo, não disse. Você fez aquilo, não fiz. Você todas as vezes que vai ali, pega o microfone, você fala muito e não diz nada. Não, não é assim. É uma dificuldade de enxergar este que está realmente se apresentando. Então, muitas vezes, a gente tem esta persona sendo mostrada de uma maneira e uma outra persona que gostaria de ser mostrada. Vou para uma entrevista de emprego e aí eu vou todo preparado para apresentar aquilo que eu gostaria. Saio da entrevista de emprego e apresentei uma outra faceta. Vou para um lugar e me visto a caráter e apresento-me ali mais sério. Vou para outro lugar, me visto de outra forma e me apresento ali mais brincalhão. Então, nestes espaços, o ego está presente. A grande diferença é quem está controlando. Dito isso, eu gostaria de lembrar a vocês que quando nós estamos voltados para um movimento religioso, quando nós estamos lendo, estudando, buscando compreender e tentando vivenciar tudo isso, nós conseguimos nos perceber em evolução e conseguimos perceber esse destacamento do nosso ego. Nós conseguimos perceber que o nosso ego está ao nosso serviço. Preciso, portanto, tomar cuidado com aquilo que vem do meu inconsciente para o meu consciente. Como? As minhas reações. A forma como eu lido com o que me dizem. A forma como eu me comporto da hora que levanto até a hora que vou dormir. Os momentos em que eu estou me preparando para alguma coisa, especialmente para aquilo que eu tenho receio, que eu não sei exatamente como eu vou fazer, o que eu preciso para chegar até lá, porque não tenho ainda experiência sobre aquilo. E eu começo a me observar. Olha, eu estou com as pernas balançando,
eu estou com a boca ressecada, eu estou comendo mais do que o habitual. Então eu vou percebendo as minhas emoções e os meus comportamentos. Em alguns momentos, a minha conduta. Na frente de algumas pessoas, eu me comporto com um caráter. Por trás, eu me comporto com outro caráter. Tem alguma coisa estranha em mim. Eu estou me comportando assim quando estão me vigiando. Estou me comportando de outra forma quando ninguém está vendo. Então, este contato que eu tenho com a minha consciência faz com que eu consiga atravessar a existência tendo o egoísmo, porém controlando, reduzindo, trabalhando este egoísmo, que anda lado a lado com o orgulho. Não sabemos quem é pai de quem veio primeiro. Porém, se eu penso primeiro em mim, egoísmo, quero tudo para mim, ou mesmo ajudo alguém por interesse próprio, logicamente é fácil entender que eu sou orgulhoso, porque eu vou mostrar para os outros que quando eu trago as coisas para mim, eu tenho mérito por isso. Quando eu trabalho mais e conquisto, eu tenho méritos, eu sou o melhor, eu sou o superior. E então, quando alguém precisa da minha ajuda e eu vou ajudar, permitindo que o egoísmo e o orgulho estejam à frente, aquela pessoa não estará sendo verdadeiramente ajudada. Para isso, eu gostaria de trazer para vocês uma mensagem muito, mas muito relevante de Emmanuel. O Espírito Emmanuel, ao comentar uma passagem de Lucas, do capítulo 6, versículo 31, apenas um trechinho. Como quereis que os homens vos façam, da mesma forma fazei vós a eles. A gente sempre comenta, né? Faça ao outro o que gostaria que o outro lhe fizesse. E então Emmanuel intitula essa mensagem de beneficência e justiça. Vamos trazer um pouquinho os conceitos de beneficência e justiça. Quando na questão 919, Santo Agostinho, 919 não. Me perdi agora no número da questão. 886. Que Kardec pergunta aos espíritos sobre a verdadeira caridade para ser praticada. E ele fala que precisa ter benevolência, indulgência e perdão. Nós temos benevolência e beneficência como palavras muito similares, quase iguais. Então nós vamos entender que essa benevolência é o bem que nós fazemos a todos, sem exceção. A beneficência é essa ação. Porque eu posso fazer o bem estando onde eu estou, em silêncio, em uma situação, em uma condição diferenciada de uma maioria. Mas a beneficência, ela faz com que eu realmente abra os braços para ajudar os outros. Que eu vá, logo, toda a relação com a verdadeira caridade. E a justiça, nós temos como aquela ideia no Livro dos Espíritos de que há uma lei maior do que as outras leis morais, que é a lei de justiça, amor e caridade. E essa justiça nunca é a justiça humana, é a justiça divina. Se nós temos, por um lado, a beneficência e nos espelhando na justiça, Emmanuel diz o seguinte: examinando a beneficência, reflitamos na justiça que a vida nos preceitua ao senso de relações.
Sem ela, é possível que os melhores empreendimentos sofram a nódoa de velhas mentiras cronificadas em nome da gentileza. Atravessa as escabrosas necessidades materiais e, claro, te alegras ante o auxílio conveniente. Ora, a minha atitude é, perante as minhas dificuldades, porque eu tenho necessidades materiais, no momento que esse benefício chega, eu me alegro. Só que Emmanuel continua: mas se a cooperação chega marcada pelo manifesto desprezo dos que te ajudam com displicência, como se desfizessem de um peso morto, estarias mais contentes se te deixassem a sós. Ora, eu estou pensando em ajudar alguém, mas nesse momento eu sou o necessitado. E eu estou passando por dificuldades. E vem alguém me ajudar. E eu fico feliz porque alguém me ajudou. Porém, se aquela pessoa, ao me ajudar, usou de displicência e me fez me sentir menor, rebaixado perante ela, Emmanuel diz: estaria mais contente se me deixassem a sós. Caíste moralmente, ansiando levantar, e rejubilas-te diante do apoio que surge ao reerguimento. Que bom! Depois de cair, depois de me equivocar, vem alguém e me ergue, me mantém com uma moral melhor do que eu estava me sentindo. Entretanto, diz ele, se esse concurso aparece tisnado de violências, qual se representasse um fardo de vergonha para os que te supõem reabilitar, sentirias reconhecimento maior se te desconhecessem a luta. Choras nas crises de provação que te fustigam a existência e regozijas-te quando os amigos se dispõem a ouvir-te o coração faminto de solidariedade. Quantas vezes precisamos de um amigo ou uma amiga que ouvisse as nossas dificuldades, as nossas lamentações? Mas se pretendem consolar-te, repetindo apontamentos forçados, como se fosses para eles um problema que são constrangidos a suportar, por questões de etiqueta, mostrarias mais ampla gratidão se te entregassem ao silêncio da própria dor. A justiça faz-nos sentir que o supérfluo de nossa casa é o necessário que falta ao vizinho. Que o irmão ignorante, tombado em erro, é alguém que nos pede os braços e que a aflição alheia amanhã poderá ser nossa. Beneficência, por isso, assume o caráter do dever puro e simples. Recomenda-nos a regra árdua: faze aos outros o que desejas que te seja feito. A sentença quer dizer que todos precisamos de apoio à luz da compreensão, de remédio que se acompanhe de enfermagem e de conselho em bases de simpatia. Em suma, todos necessitamos de caridade uns para com os outros, nesse ou naquele ângulo do caminho, mas é forçoso observar que se a beneficência nos traça a obrigação de ajudar, ensina-nos a justiça de como se deve fazer. Tudo isso tem relação direta com o nobre sentimento do amor, com o contato com a minha própria sensibilidade. E é isso que Joana de Ângeles vem mostrar para a gente quando trata em seu livro Jesus e o Evangelho, à luz da psicologia profunda,
sobre o capítulo 11 do Evangelho, que ela intitula O Egoísmo, que nós precisamos ser mais sensíveis. É por nos faltar a sensibilidade que ainda somos tão egoístas. No momento de um desastre, algum repórter nos noticia que uma pessoa que perdeu toda a família está ajudando outras a encontrarem os seus entes queridos. Que alguém que acabou de ser roubado, se sobrou uma moeda, está ajudando com aquela moeda a outrem que nada tem. A beneficência pura, portanto, é doar-se com simplicidade e percebendo o que é que o seu guia espiritual está lhe dizendo naquele momento, sem preconceitos, sem crenças que, ao tentar nos proteger, nos controla. É o egoísmo. Se alguém chega a mim e me pede ajuda, não cabe a mim questionar se a pessoa vai usar bem do recurso. Cabe a mim questionar ao meu coração se eu devo ajudar daquela maneira. Certa vez eu estava no carro e uma senhora doente da perna estava andando na sinaleira com dificuldades e ela pedia dinheiro. E uma pessoa que estava comigo abriu o vidro e perguntou: a senhora tem que idade? E ela falou, já era idosa: a senhora já procurou ajuda no INSS? Porque a senhora tem direito a um incentivo. Não, nunca fui. Então deixa eu pegar o contato da senhora para eu lhe ajudar. É ajudar da melhor forma para que a outra pessoa não se mantenha naquele lugar. Uma pessoa que mora na rua, muitas vezes precisa de ajuda para se encontrar. Não adianta você levá-la para a casa dela de volta, porque muitas vezes na casa dela ela é mais maltratada do que estando na rua. Por isso, perguntar ao meu coração de que forma eu posso ajudá-lo ou ajudá-la para que ela possa estar melhor nesta condição que ela escolheu viver muitas vezes. Escutar em silêncio e dizer uma ou duas palavras ou mais se perguntados. Porque nós não vamos colocar para outra pessoa um constrangimento próprio do orgulho de quem está numa condição de ajudar. E lembrar, sobretudo, como Emmanuel nos traz, que a gente pode estar do outro lado. Porque se a ajuda é mútua, saindo daqui eu posso ajudar a primeira pessoa e ser ajudada logo depois. Eu posso negar uma ajuda que alguém me dá por orgulho e depois negar ajudar pelo mesmo orgulho. Então precisamos estar em contato direto com a nossa sensibilidade, que é o próprio sentimento. Toda evolução se dá intelectualmente e moralmente. Essa moral é totalmente ligada ao amor. Não é a moral apenas de uma conduta certa. É a moral do sentimento. E quando lembramos de Jesus, nós percebemos, como bem traz Joana de Ângeles, que o homem Jesus, o Rabi, o mestre, aquele que veio para vivenciar na carne o que nós vivenciamos e morrer da forma que muitos
matamos em outras existências e muitas vezes morremos. Durante o tempo que ele aqui esteve, ele ensinou com o próprio exemplo. E ele não permitiu que egoísmo alheio, orgulho alheio, deturpasse a sua missão, eliminasse-o antes dele entregar aos seus discípulos aquilo que ele veio fazer em nome do Pai. A todo instante ele dizia que não era ele, mas era o Pai que estava nele, que ali agia, que ali ensinava. Eu tenho Deus dentro de mim. Deus está em todos os lugares. Quando eu me conecto a este Deus interior, ou como alguns falam, a este Cristo interior, eu me torno mais sentimento e menos pensamento. Pensar é bom, é muito importante, e o estudo é fundamental para isso. Compreender o que estão me dizendo para que eu não passe adiante sem refletir naquilo que me disseram. Aconteceu isso. Quem lhe disse? Alguém, fulano. Você leu em algum lugar? Não. Ou li em algum lugar que não tinha confiabilidade. E vamos repassando porque não refletimos no que lemos e escutamos. E essa reflexão é cada vez melhor à medida que nós estudamos com reflexão. Eu li e agora eu quero entender o que eu li. Se eu não conheço a palavra, eu vou buscar o significado da palavra. Vou reler com esse sinônimo, com esse novo entendimento. E vou passar para a próxima frase, o próximo parágrafo, depois que eu entender aquele primeiro. E depois eu vou dialogar com alguém que possa também escutar, ler, interpretar, refletir e dividir comigo uma vivência com base naquilo. E é por isso então que egoísmo tem tudo a ver com a humanidade terrestre e nada a ver com os espíritos puros. Porque à medida que nós avançamos, nós vamos nos purificando, retirando de nós ciúme, inveja, vaidade, ressentimento e todos os filhos do orgulho do egoísmo. E não permitimos ser controlados por essa grande massa amórfica, que parece uma nuvem pesada ao nosso redor, que nós apenas entramos embaixo e vamos seguindo. O que é isso que está sobre a sua cabeça? Não estou vendo nada. Mas você está se conduzindo por causa disso, você não percebe? Não. Eu estou me conduzindo porque eu quero, como eu quero, eu faço o que eu quero, e eu sigo nesse formato de não sair e olhar para mim, não me olhar no espelho e me perguntar: o que estou fazendo aqui? Para que eu vim? Por que foi que eu fiz isto com a minha irmã ou o meu irmão? Por que é que eu estou deixando de fazer aquilo que eu sei que é o meu propósito de vida? Por que eu estou adiando tanto fazer a beneficência? Porque eu não estou sendo justo comigo. Porque eu não estou sendo justo com os outros. E porque eu não estou sendo justo com Deus. Olhar para este André que está aqui na minha frente é fundamental. Porque todas as vezes que alguém disser: André, por que você está agindo dessa maneira? Por que você foi tão agressivo? Eu poder dizer: realmente, eu fui agressivo. Me perdoe. E me perdoe. Eu perdoar a mim mesmo.
com um voto de confiança para o novo, para seguir adiante. O que antecede neste capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, o tópico egoísmo, que já é nas instruções dos Espíritos, é a lei de amor. E a lei de amor é trazida junto com a reencarnação. Quando falamos de lei de amor, nós falamos de uma lei universal. Em todas as condições, não é um amor relativo como o que conhecemos. E quando falamos de lei de amor, a justiça está próxima, a caridade está próxima. Logo, quando pensamos em reencarnação, nós estamos entendendo que é uma consequência da lei de amor. E o egoísmo atrasa o progresso. E o egoísmo dificulta a chegada de algo melhor e necessário. Marco Prisco, através da psicografia de Divaldo Pereira Franco, no livro não é Vida Feliz, não é? Diretrizes para uma Vida Feliz. No capítulo 38, ele intitula Você e o Próximo. E é muito interessante esse outro olhar que os espíritos superiores nos trazem. De um lado, Emmanuel trazendo o olhar como se nós compreendêssemos a ajuda de um egoísta ou de um orgulhoso. Marco Prisco faz diferente. Você comove-se diante daqueles que não têm nada. No entanto, não se dá conta daqueles outros que têm muito, porém sofrem porque não podem ter tudo. São sofredores, são pessoas necessitadas também, que aparentam uma coisa, mas por dentro estão sofrendo. Você apiada-se das pessoas que passam fome. Todavia, não percebe a multidão dos que, em carência afetiva, são desditosos e possuem em abundância o alimento material. De um lado, os que passam fome, e eu estou sofrendo, tenho piedade dessas pessoas, mas eu esqueço que há do outro lado pessoas que têm tudo, mas não sabem como ofertar, não sabem o que fazer, porque elas querem ainda mais, estão perdidos na sua carência afetiva. Você faz-se solidário aos movimentos internacionais e pela paz e pelos direitos humanos. Apesar disso, não observa a necessidade de viver em harmonia no lar e na comunidade onde se encontra. Você apoia as minorias sofridas que impõem o seu apelo de liberdade e direito à vida. Entretanto, não se liga aos pequenos grupos que socorrem aquelas necessidades. Achamos que eles são fortes o suficiente, mas eles precisam do nosso apoio, dos recursos, para que façam aquele trabalho que nós de cá apenas achamos que é importante. Eu apoio, eu vou até nos comentários do Instagram de alguém para poder dizer que eu apoio as minorias. Você apressa-se em discutir teorias que lhe parecem verdadeiras e que talvez o sejam. Nada obstante, esquece, ouvida, que cada um elege como filosofia de comportamento aquilo que logra entender e não o que se lhe impõe. Nós hoje vivemos uma dificuldade imensa de compreensão dos direitos humanos, dos direitos dos animais, dos direitos da natureza. E vivemos debatendo ideias sobre isso.
que muitas vezes são importantes. Mas como diz Marco Prisco, nós não conseguimos entender que cada um tem para si aquilo que consegue compreender. E precisamos ser benevolentes em relação a isso. Você promove pessoas portadoras de ideais relevantes, porém, deixa de lado muitas vidas que poderiam ser erguidas ao equilíbrio e à harmonia interior. Você sofre ao lado dos deficientes mentais e transtornados psicologicamente. Simultaneamente, abandona as inteligências que se corrompem e geram a loucura. Quantas pessoas deixadas no quarto do fundo das casas, no ambiente sozinho, com um cuidador ou com uma cuidadora, internado num asilo, num hospital, e que ninguém vai visitar, porque já enlouqueceu, com uma mente brilhante. Você ajuda os limitados físicos e portadores de mutilações dolorosas, mas descuida-se de orientar aqueles que, sadios, caminham para o crime ou usam o corpo para os compromissos da própria ruína. Você ora pelos que tombaram em rudes refregas, todavia são muitos aqueles que jazem ao abandono, esquecidos após a perda dos seus protetores. Orar por todos, sem exceção, os algozes e as vítimas, os que praticam o mal e os que sofrem com aquela prática, que muitas vezes são os grandes algozes, e nós não sabíamos o que acontecia antes. Você insurge-se contra a violência, que graça voluptuosa, apesar disso, estimula a rebeldia mediante palavreado viperino e maledicência soez. Você deseja ajudar, e o campo a joirá é imenso. Abra-se ao bem e haja bem, evitando partidos e atitudes definitivas fechadas. O próximo é a nossa porta de serviço e a sua é a nossa dor, que nos cumpre amenizar. Você possui a luz do amor, que deve espalhar com suavidade e perseverança até que a sombra do sofrimento bata em retirada, deixando a terra inundada de claridade. Muita paz. Nós que agradecemos, meu irmão. Muito obrigada por essas reflexões tão profundas que tu trouxestes para nós na noite de hoje. Eu gostaria de lembrar que o bazar, que é uma fonte de aquisição de recursos para casa, ele já está ativo. Nós reformamos, hoje está uma lojinha bem lindinha. E seria interessante, né, visitá-la, ou também recebemos doações, né, de utensílios, roupas, sapatos, bijuterias, que estejam em bom estado e que ainda possa ser vendido em preços bem pequenininhos, né, que ainda atendem a necessidade de muitos irmãos e nos ajudam aqui a cobrir, né, fazer face às despesas da nossa casa. Ontem Mari falou, né, a casa tem necessidades, né,
despesas na manutenção de equipamentos, na parte de material de limpeza, também para a compra de sopa, né, do material de sopa, para a parte assistencial da casa. Então, esses recursos que a cantina gera, que o bazar gera e que o governo, vez por outra, né, num determinado período, também traz para a gente, né, favorece a casa, através daquela campanha que foi substituída, né? Eu sempre lembro da antiga, que a sua nota vale um show, mas é a nota premiada. Então, hoje, né, nós também fazemos o cadastro e orientamos as pessoas que tenham dificuldade em poder realizar. Mas não basta apenas nos cadastrarmos. É necessário que em toda a nossa compra, é o nosso mercado mensal, é uma farmácia, não é? É uma sapataria, a gente peça para inserir o CPF na nota, porque dessa forma nós estamos ajudando a instituição. Então, quando fizermos o cadastro, na área social, a gente coloca, então, por favor, a Sociedade Espírita José Pititinga, e na área de saúde tem várias instituições e fica a critério de cada um. Lembrando também, não é, que temos a nossa livraria, a nossa irmã Lúcia está aqui me fazendo sinal, lembrando a livraria, obras maravilhosas, não é? Nutrir também a nossa alma com conhecimentos, com intelectualidade, que essa doutrina maravilhosa é capaz de nos ofertar. E aí, temos também, estávamos falando da intelectualidade, da alma, a casa fornece, meus irmãos, cursos. Aqui, na terça-feira, nós temos o estudo do Livro dos Espíritos, que é aberto para qualquer um de nós que deseje participar. Já temos algumas pessoas que estão fazendo o ESD, que é o estudo sistematizado da doutrina espírita. Na quarta-feira já o grupo já está formado, mas é um estudo direcionado à área da mediunidade. E no sábado também já foram dadas essas possibilidades, agora só no próximo ano. Nós estamos tendo o curso de magnetismo, o estudo do magnetismo. Então, temos essas possibilidades de desenvolver o nosso espírito. Não percamos a oportunidade. É só escolher, não é, aquilo que a gente mais se afina, não é? Uma outra coisa que a casa oferece todos os dias de manhã, às 9 horas da manhã, a partir das 9 horas, nós temos estudo do Evangelho. E depois desse estudo, que geralmente finaliza às 10 horas, nós temos então, ofertamos o trabalho de passes, que se alonga até às 13 horas, todos os dias, de segunda a sexta-feira. Os plantonistas estão aqui, disponíveis para acolher aqueles que necessitem e que desejem restaurar as suas energias espirituais. Então, hoje falamos ainda há pouco da cantina, que nós temos também as delícias. Na chegada, quem vier do trabalho com um pouquinho de fome, podemos fazer um lanche na chegada ou na saída, levarmos para nossa casa, para os nossos entes amados, então, se deliciarem. Na quarta-feira, a casa dispõe de um programa maravilhoso, não é? Que é chamado Diálogos Espíritas. Nós podemos participar também através do chat, né, no nosso canal da CGEP. E no domingo nós temos também o encontro com Joana, né? Esse Momentos com Joana, que é um momento maravilhoso de reflexão que a nossa veneranda nos possibilita. Olhe quantas coisas maravilhosas nós temos para saborear, né? Para nossa alma poder desfrutar. Eu agora convido o nosso irmão André para poder finalizar esta noite, né, com uma linda prece, que eu sei que assim será, e os nossos companheiros passistas e a nossa espiritualidade amiga, né, a abraçar a todos com essas energias amorosas. Muita paz. Gênio, você combinou com o pessoal, não foi? Falha técnica para cada um falar na plateia.
Vamos orar. Amanheceu. As primeiras luzes são apagadas à medida que o sol vai trazendo a sua luz. Os primeiros acordam, preparam o café, já colheram o alimento necessário para a mesa. Outros preparam-se para a escola, para o trabalho. A família se reúne, faz uma prece, se conecta ao Pai e segue para os seus afazeres, cada um com a sua semente a ser plantada naquele dia. Um animal é afagado no caminho, uma flor exala o seu perfume. Algumas pessoas observam de longe a caminhada daquelas famílias que fizeram a prece de manhã cedinho. A luz do sol, ainda branda, possibilita um caminhar suave, enquanto a relva verdejante se mostra no alto. Ao chegar em seus lugares, com a semente em suas mãos, buscam aquele solo que já está fértil e a semente pode ser colocada. No dia anterior, prepararam um terreno. Há agora que deixá-lo adubado para a semente do dia seguinte. No dia anterior, havia um terreno árido. Araram e prepararam para que hoje houvesse um cuidado para amanhã fertilizá-lo. O dia se segue em gratidão e cada um daqueles que serviu está agradecido ao voltar para casa. O sol, como a piscar, despede-se e aquelas pessoas oram ao redor da mesa, ao jantarem, ao ceiarem, e antes de dormir, planejam o novo dia. À noite, tudo acontece. Desdobram-se do corpo físico e seguem de mãos dadas para aquele lugar onde são preparadas, onde são reenergizadas para o plantio do dia seguinte. Ontem, solo árido. Hoje, semeadores. A paz do Senhor em nossos corações. Que assim seja.